Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre vetores. Na verdade eu estou recapitulando com umas aulas. No final a gente vai ter uma atividade. Vamos lá. Hoje, então, pretendo falar sobre esses tópicos aqui. Talvez não chegue à velocidade vetorial, mas vamos ver. Então, para falar de vetores, a gente tem que diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais. Bom, as escalares são aquelas que eu preciso só encontrar, só me interessa o valor. Tá? Por exemplo, massa, área, temperatura, volume, energia, distância e tempo. São grandezas que eu tenho a compreensão completa, né, entendimento completo, apenas com informação valor. Por exemplo, a minha massa é de 90 kg, o universo tem 14 bilhões de anos, e assim por diante. Todas essas grandezas aqui são chamadas de grandezas escalares, porque elas ficam completamente compreendidas apenas com o valor e, obviamente, com a sua unidade de medida correspondente, né? Quilograma, temperatura, assim por diante. Tá? Mas apenas com o valor eu já tenho um entendimento completo. Agora, já as vetoriais não. Além do valor, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Além do valor, eu preciso também da direção e sentido, para que eu possa ter uma compreensão completa dessas grandezas. Por exemplo, força. Não adianta apenas eu ter o valor de uma força, sabendo que ela pode apontar para várias direções. Da mesma forma, a velocidade, deslocamento e aceleração. Né? Então, por exemplo, 7 metros. Se eu desloco 7 metros, eu posso deslocar para várias direções diferentes com o mesmo valor. Então, só com o valor fica uma informação incompleta. A dica para você saber a diferença entre grandeza escalada e vetorial é fazer a pergunta para onde aponta ou para onde vai. Se você tiver a resposta para essa pergunta, é porque a grandeza é do tipo vetorial. Por exemplo, sofri um deslocamento de 7 metros, ou desloquei um objeto 7 metros. Aí você pergunta para onde aponta esse deslocamento. Tem resposta para isso? Tem. Poderia ser um deslocamento de 7 metros para frente, 7 metros para trás, para a direita, para a esquerda. Tem uma resposta. Então, é porque ela é vetorial. Agora, se não tiver uma resposta para isso, para essa pergunta, se não houver uma resposta para essa pergunta, ou seja, se ela não fizer sentido, né? Se ela não tiver significado, é porque ela é escalar. Por exemplo, minha massa é de 90 kg. Para onde aponta? Não há resposta para isso. Então, é porque só o valor já é suficiente. Mais um exemplo aqui. A temperatura do meu corpo é de 36 graus Celsius. Para onde aponta ou para onde vai? Também não há resposta. Então, para todas as grandezas escalares, você não vai ter resposta para essa pergunta. Tá bom? Já para as vetoriais, sim. Então, os vetores são utilizados para isso, para você indicar as grandezas vetoriais, aquelas que têm 3 informações, valor, direção e sentido. O que são vetores? São pedacinhos de reta que vão ter uma orientação. Vejam, na reta R, eu vou pegar um pedaço dessa reta e vou construir um vetor dando uma orientação para essa reta. Vou botar uma flechinha aqui agora. Então é isso aí. Vetor é um segmento de reta orientado. Todo vetor tem 3 informações: módulo, direção e sentido. Sendo que o módulo ele também pode ser indicado por valor, ou intensidade. Intensidade. Ou seja, é o valor daquela grandeza vetorial que ele está indicando. Por exemplo, quando eu falei para vocês agora há pouco, né, que o deslocamento foi de 7 metros, então o módulo desse vetor seria 7 metros, porque o valor correspondente é esse, 7 metros.
Bom, e o comprimento do vetor é o próprio módulo. Se você quisesse representar um deslocamento de 14 metros, ou seja, o dobro desse vetor, teria que desenhar um vetor com o dobro do comprimento. Tá bom? A direção é a posição da reta de onde eu tirei esse vetor. E o sentido é para onde aponta esse vetor. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que se entende isso. Toda vez que você desenha um vetor, você vai dar uma letra designando, né, para representar esse vetor. Pode ser qualquer letra que você quiser, né? E você tem que colocar uma flechinha aqui em cima só para simbolizar que é um vetor, tá bom? Que V de vetor, podia ser V de velocidade, tá bom? Então, toda vez que tiver uma flechinha em cima dessa letra é porque eu estou indicando que isso aqui é um vetor. Então, tem alguns exemplos aqui de vetores: vetor A, vetor B, C e D. Tá? Repare o seguinte, ó, quando eu desenho a flechinha em cima da letra, não quer dizer que o vetor C aponta para a direita, tá? Isso aqui é só um símbolo. Ó, por exemplo, isso aqui aponta para a esquerda, isso aqui aponta para baixo. Ó, tá? Então vamos lá. Com esses 4 vetores aqui, eu vou treinar um pouquinho mais essa questão de módulo, direção e sentido. Ó, tem mais um aqui, ó, que é o vetor E. E o F ainda. Vamos lá. Vamos imaginar que cada quadradinho desse aqui tem uma medida de uma unidade de medida para cada lado, tá? São quadradinhos. Então veja só. Qual seria o módulo? Qual seria a direção e o sentido do vetor A? MDS. Módulo, direção e sentido. O módulo é o comprimento do vetor. Então aqui nós temos 3, 6, 7, 8, né? 8 quadradinhos. Ó. Então o módulo é 8. A direção do vetor A é horizontal, porque ele está posicionado na horizontal. E o sentido é para onde aponta a flecha, como eu falei, para a direita ou da esquerda para a direita, conforme tanto faz, tá? Então está aqui as 3 informações úteis. Se eu dissesse para você apenas que o vetor A, se eu dissesse apenas o módulo do vetor A e não informasse para você a direção e sentido, eu poderia confundir com outro vetor que tivesse o mesmo módulo, por exemplo, o B. O B ele tem o mesmo módulo, só que tem outro sentido. Bom, no caso ela aponta para a esquerda. Então é importante que tenha as 3 informações. Se faltar uma das 3, está incompleta a informação para este vetor. Para o vetor F, qual seria o comprimento desse vetor aqui? Ó? A gente poderia pegar uma reguinha, né, e comparar esses quadradinhos aqui, vocês vão ver que vai dar mais ou menos 8, tá? Medindo, né, o comprimento do vetor, porque aqui está na diagonal, né? Mas eu posso fazer também pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ver em outra aula isso, tá? É só pegar aqui hipotenusa e tal, você vai comparar os catetos. Direção não está nem na horizontal, nem na vertical, né? Está na direção inclinada, diagonal. Sentido indicado pela seta. Você pode falar assim, ó, inclinado para a esquerda e para baixo. Então só pode ser essa posição aqui, ou o terceiro quadrante. Bom, agora vocês vão ver que eu posso fazer operações com vetores. A primeira operação que a gente vai ver então é a da adição, tá? Como é que eu somo vetores? Vamos lá. Digamos que eu tenho esses 2 vetores A e B, eu quero somá-los. Quando eu somo 2 vetores, o resultado dessa soma também é um vetor. Bom, também é um vetor. Se também é um vetor, ele tem que ter módulo, direção e sentido. Então, isso aqui não é uma soma como a gente está acostumado a fazer até então, né? Fazendo 2 mais 5, né? A gente soma os valores apenas, né? Aqui a gente tem que considerar também direção e sentido. Então, vejam como é que eu faço. Ó. Dados 2 vetores A e B, eu pego um deles quaisquer, no caso eu peguei o A, e vou pegar o final deste vetor e ligar com o início do próximo. Ao final deste vetor com o início do próximo. E somo os 2 módulos. Eu tinha aqui um módulo do primeiro vetor A, que era 8, mais 5. Então, o módulo resultante, né, é 13. 13 quadradinhos. Esse vetor C aqui, que é um novo vetor, né, é o resultado dessa soma aqui. Eu também poderia chamar de vetor resultante, tá? Né, o que resultou. A resultante, ó.
que é o mais comum, na verdade, tá bom? Mas eu posso chamar de qualquer letra. Mas daqui para frente a gente vai chamar de resultante, tá? Que é o que resultou da soma. Agora veja o seguinte, e se eu tiver dois vetores com sentidos opostos? Sentidos opostos. Um é para a direita, outro para a esquerda. Como é que eu vou somar esses vetores? Né? Para isso, tem que tomar um cuidado. Ó. Eu tenho que adotar um padrão de sinais conforme o plano cartesiano. Então, o vetor B que está apontando para a esquerda, ele vai receber sinal negativo. Tá? O vetor A que está apontando para a direita, ele vai receber sinal positivo. Né? Aqui já está subentendido que é positivo, né? Quando não aparece é porque é positivo. Então vamos lá, vou pegar o vetor A e fazer o mesmo procedimento. Vou ligar o final dele com o início do próximo. E ligo o início ao fim do último vetor ligado. Repare então que deu esse resultado e dá para notar que houve uma diminuição do vetor verde, né? Então, por que eu tenho que chamar de A menos B? Porque se você for ver bem, ó, quando eu faço a soma de A com B, na verdade o B é negativo, como mostrei aqui. Então, é como se eu fizesse assim, ó. Se eu somasse o vetor A somado com esse vetor que já é negativo. Então, com essa multiplicação de sinais, mais vezes menos vai dar menos. Então, virou uma subtração. Conclusão. Quando você tem uma soma de dois vetores contrários, ele é uma subtração, na verdade. Tá? E se eu fizesse, por exemplo, agora o seguinte, ó. Eu tenho dois vetores A e B, ambos apontam para a direita. Né? Ambos são positivos. Portanto, só que agora eu quero fazer B menos A. B menos A. Então, abrindo essa continha aqui, você sabe que, na verdade, sempre é uma soma, né? Então, está aqui a soma. Essa é a soma. Eu abri. E está aqui o meu vetor menos A. Então, para virar uma subtração, eu tenho que, na verdade, fazer com que o A seja negativo. Para que o A seja negativo, ele tem que apontar para a esquerda, né? Porque até então ele é positivo, está apontando para a direita. Então, ó, eu vou repetir o B, não vou fazer nada de mudança no B, mas o A eu vou ter que inverter, porque eu quero fazer B menos A. Então, o resultado é de 4 quadradinhos, porque o primeiro vetor B ligado teve esse final dele ligado com o início do próximo vetor. É sempre assim, o final de um vetor com o início do próximo. Então, o resultado é esse. O módulo desse vetor, então, essa resultante aqui, essa resultante, tem módulo, deixa eu apagar aqui, vou voltar aqui. Então, essa resultante tem módulo 4 quadradinhos, né? Porque eu tinha lá, o verde tinha, o vetor A tem 2, 4, 6, 7, menos 3 do B. Então, módulo 4. A direção desse vetor, direção é horizontal, e sentido para a esquerda. Então, tomar cuidado com o sinal negativo. Sinal negativo significa que o sentido oposto daquele vetor está ao contrário do padrão estipulado aqui dos eixos e sinais. Operações com vetores. Vamos continuar aqui agora. Estou somando ainda, mas olha só. Agora eu tenho dois vetores, sendo que um deles está inclinado, né? Ou está horizontal ou está inclinado. Será que é a mesma coisa que a gente fez no primeiro caso, que bastava somar os vetores, já que ambos apontavam para o mesmo lado? Aqui eles apontam para o mesmo lado, mas esse aqui está inclinado, né? O B está inclinado. Então,
O método é o seguinte, ó, você vai pegar o final de um deles, aliás, é o mesmo método que eu estou usando o tempo todo. Eu pego o final de um deles, está aqui o final, e ligo com o início do próximo vetor, que no caso o B, esse aqui. E, feito isso, eu faço a ligação entre o primeiro vetor e o último. Então, esse vetor aqui, de novo, é a resultante, vetor resultante, esse vetor branquinho aí. Tá bom? Tem outro método para fazer isso. O método é o seguinte, ó. Agora eu vou pegar as duas origens dos vetores e ligá-las, diferentemente do caso anterior. E faço a projeção de um vetor ao longo do outro. Como assim? É como se eu tivesse esse vetor B nessa posição, na linha tracejada, vermelha, e o A também na outra paralela. Tá? Feito isso, eu ligo, fechando essa diagonal aqui. É o mesmo resultado que você encontra no método 1. Tem que dar a mesma resposta. Tá? O método 3, você vai pegar um dos vetores, ligar novamente as origens, só que agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor B e dividir em duas partes, que são chamadas de projeções do vetor B. Por que o vetor B? Porque ele está inclinado, né? Ele não está nem na horizontal nem na vertical. Então ele tem uma parte dele na vertical e uma parte dele na horizontal. Tá? Então são as duas componentes, horizontal e vertical. Feito isso, ó, eu ligo cada um dos vetores, final de um com o início do próximo, encadeando, e esqueço o vetor B, porque na verdade o vetor B ele é representado por esses dois marrons aqui. Os dois juntos equivalem ao B. Fiz a ligação conforme o método original, final de um com o início do próximo, e de novo ligo para fechar o desenho. É o mesmo resultado, vocês podem ver. Então os vetores são importantes porque eu tenho uma informação mais completa sobre uma grandeza. Por exemplo, você tem aqui uma pessoa que está caminhando aqui em um determinado local, está aqui essa pessoa. Eu vou usar a árvore como referencial, esse QR de referencial, que é o ponto de observação para o movimento dessa pessoa. Então vejam, em relação ao referencial, a pessoa está na posição S1 em relação àquele referencial. Ela caminha, vai para uma outra posição, repare que o vetor mudou de direção e sentido. Isso é importante. Uma nova posição, um novo vetor. Tá aí. É uma maneira de descrever o movimento de um corpo usando vetores. Um trajeto provável dessa pessoa seria essa reta tracejada. Aqui também, provável. Aqui vendo de cima, eu também teria o mesmo movimento. Tá? S2, S3. Esse é um exemplo só para colocar para vocês a importância dos vetores. Outro exemplo aqui é o movimento, por exemplo, dos astros. Né? Aqui, no caso, eu peguei a Lua. Vamos adotar aqui o nosso país como ponto de observação, nosso referencial. Essa é a posição da Lua em relação a essa face do nosso planeta voltada para a América do Sul. Então veja, em determinado instante a Lua está nessa posição, marco então a posição dela usando o vetor S de posição. Né? Ao longo de 24 horas a Lua vai mudando a sua posição, tem mais uma posição e assim por diante. Estão vendo aqui praticamente a posição da Lua não muda em relação à Terra. Outro exemplo de que é importante, né, usar vetores, deixa eu pegar a borrachinha aqui, agora sim, analisar o movimento de um corpo quando cai, né? Aqui eu peguei um avião, cargueiro, está abandonando uma carga aqui de mantimentos. Vamos considerar aqui que tem algum vento, né? Vamos imaginar que, digamos que tivesse um vento, obviamente que teria perturbação nessa queda aqui, mas vamos desconsiderar
para ficar fácil aqui o entendimento, que não há nenhum atrito com ar, o que não é verdade. Mas se não tivesse atrito com ar, o que poderia acontecer? O que iria acontecer? A gente teria essa descrição do movimento de queda aqui. Tá? Ao mesmo tempo que ele está caindo, em virtude da gravidade, ele está indo para a direita, porque ele já havia um movimento inicial junto com o próprio avião para a direita. Tá? Nós vamos usar o chão aqui, o referencial de observação. Então, para quem está aqui no chão, nesse ponto de observação, como é que eu poderia registrar as posições dessa carga? Com o vetor posição S, em relação àquele referencial. Então, primeira posição da carga, S1. Segunda posição, sempre em relação ao mesmo referencial. Né? Essas seriam as posições até a queda, efetivamente, até eu tocar o solo. Tá? Agora, com isso, eu posso agora falar sobre o tal do deslocamento vetorial. Deslocamento vetorial, que eu vou indicar por uma letra pelo ΔS. A gente já viu, na verdade, né? Deslocamento vetorial. Vamos imaginar dois instantes, o instante 3 e o instante 4. A carga assume duas posições S diferentes. Houve uma mudança de posição, por isso que o vetor posição é diferente do outro. O que seria então o deslocamento? Nós vimos que o deslocamento seria a subtração entre duas posições subsequentes. Então, no caso aqui, 4, 3, né, a gente teria... Aqui faltou aqui o desenho, eu vou completar para vocês. O vetor ΔS, só um instantinho. ΔS seria esse vetor aqui, ó. Esse seria o ΔS. Porque ele marca o deslocamento sofrido entre essa e essa posição. Agora vejam, se o ΔS é a subtração entre esses dois vetores, e a gente viu agora há pouco que para subtrair dois vetores eu tenho que inverter um deles, né? Vejam, aqui nós temos a soma de dois vetores dando essa diagonal branca. Se eu pegasse esses mesmos vetores e fizesse A menos B, ao invés de A mais B, eu teria que inverter o vetor B. E aí eu teria, como resultado da subtração, seria esse vetor amarelo aqui, C igual a A menos B. Ou seja, em comparação com o caso anterior, é só você pegar a outra diagonal. Tá? Até uma dica, né? Se você tem dois vetores e você quer somá-los, a soma deles seria a diagonal maior aqui, a branca, né? Nesse caso. E a subtração seria a outra diagonal. E no nosso caso, é justamente o que eu tenho. Né? O ΔS, ele é a subtração de C4 menos C3. Está aqui esse vetor vermelho, indicando isso. Só para mostrar para vocês que realmente o significado físico de subtrair dois vetores, nesse caso, é representado pelo deslocamento sofrido pela carga. Agora, a gente viu também que para todo deslocamento tem uma velocidade, né? A gente viu que a velocidade é o deslocamento ao longo do tempo. Então agora vai aparecer a velocidade vetorial, o vetor velocidade, que aponta na mesma direção em sentido do deslocamento. Tá? No caso aqui, a velocidade da carga. Né? A gente pode analisar melhor agora o movimento do próprio avião, em termos de vetores. Vamos comparar aqui vários instantes de tempo, né? T0, T1 e assim por diante. Ao comparar os instantes T0 e T1, eu tenho as posições S0 e S1. E o correspondente deslocamento ΔS. Foi o quanto que o avião se deslocou entre esses instantes de tempo. Nesse caso, se a gente for ver com cuidado o desenho, a gente está vendo que os vetores amarelos, ou seja, o deslocamento, são sempre idênticos, mesmo tamanho, né, mesmo módulo,
Mesma direção, mesmo sentido. Então, a gente está vendo aqui que as velocidades do avião, a velocidade do avião, se mantém constante, porque ele sempre percorre o mesmo ΔS, levando o mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade está constante. A gente viu isso também, né? O movimento uniforme. Movimento com velocidade e valor constante. É o caso aqui. Se o ΔS é constante e o intervalo de tempo não muda, ele sempre percorre a mesma distância, né? Desloca a mesma quantidade, levando o mesmo tempo, obrigatoriamente, duas quantidades constantes divididas vão dar um resultado sempre constante também, que é o caso da velocidade. Então, gente, eu queria que com isso vocês agora acessassem esse link aqui e com ele respondessem essas perguntas, envie a resposta através de um documento Google Docs ou Word até dia 2 de junho, até a hora final, né, dessa data aqui. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.